Muito bem. Vamos começar, então, mais um encontro da série Encontros da Rede. Sejam todos bem-vindas, todas e todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria a gente estar aqui hoje para conhecer a experiência do governo de Minas Gerais com linguagem simples. Antes do pessoal do Lab MG fazer a apresentação, eu tenho só assim, algumas questões para colocar. Essa nossa sessão ela tá prevista para durar mais ou menos em torno de 1 hora. A apresentação da experiência mineira vai levar mais ou menos uns 40 minutos. E aí a gente vai ter mais ou menos uns 20 minutos depois para as perguntas de vocês, né, para a interação com vocês. Enquanto a apresentação estiver sendo feita, fica à vontade para mandar os seus comentários, fazer suas perguntas. É muito importante você manter o seu microfone desligado, para a gente poder, Ana Lúcia, essa daí, ó. para a gente poder. A gente está com o microfone aberto, né? Acho que é a Nathalie. Nathalie, seu microfone está ligado. Pode ficar aqui rapidinho? Para quem? Você vai entrar? A pessoa que for anfitriã consegue colocar co-anfitriões, aí a gente consegue silenciar as pessoas. Conheço. De repente. Não, fico sim. Acho que a Ana Lúcia, que é a anfitriã, que tá de anfitriã, né? Ela pode mutar todo mundo, né? Eu vou começar tudo de novo, gente, porque é uma gravação, eu vou começar de novo. Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma apresentação, mais um evento da série Encontros da Rede. Essa série é organizada pela Rede Linguagem Simples Brasil, que é uma rede formada por servidores públicos para servidores públicos, para conectar o setor público em torno dessa pauta da linguagem simples. Esses encontros, essa primeira série de encontros visa conhecer histórias de como a linguagem simples está sendo implementada nos órgãos públicos no Brasil. A gente começou essa série com a experiência do metrô de São Paulo e hoje a gente vai conhecer a experiência do governo de Minas Gerais com a linguagem simples. A apresentação do caso de Minas Gerais vai ter aproximadamente 40 minutos e depois a gente tem 20 minutos para as perguntas que vocês enviarem aqui pelo chat da reunião no Zoom. Essa reunião está sendo gravada e ela vai fazer parte do acervo de vídeos da Rede Linguagem Simples Brasil no YouTube, né? Então, vai estar lá no YouTube também. Então, desejo também boas-vindas para quem está nos assistindo depois, né? Que não está ao vivo aqui com a gente, mas está depois vendo pelo YouTube. Queria aproveitar também só para dizer, se você está vendo pelo YouTube, porque se você está na reunião ao vivo, você recebeu o link porque você faz parte da rede. Então, quero aproveitar para fazer um convite para quem está vendo a gente pela primeira vez, que não conhece a Rede Linguagem Simples Brasil, que venha fazer parte da rede. Entra na nossa conta no Instagram, no LinkedIn. Por lá você consegue entrar no site da rede, né? O endereço do site da rede também vai estar digitado nos comentários aqui desse vídeo no canal. Você entra, é uma rede apolítica, apartidária, né? Não tem nenhum tipo de cobrança de movimentação financeira. O intuito só é realmente trocar experiências, todo mundo crescer, aprender e fazer essa temática da linguagem simples avançar aqui no Brasil. Então, fica o convite se você não faz parte da rede ainda. Então, sem mais delongas, né? Usando uma linguagem não simples, né? Encurtando o assunto, né? Em linguagem simples, vou apresentar as nossas convidadas de hoje. A gente vai receber a Giovana Nogueira Machado Schaeffer. Ela é graduada em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, atua como especialista em políticas públicas e gestão governamental na Diretoria Central de Simplificação e Modernização Institucional, com a política de simplificação. Ela trabalha com simplificação e desburocratização, linguagem simples, e está na frente de eventos do Lab MG. O Lab MG é o Laboratório de Inovação do Governo de Minas Gerais. E a nossa segunda convidada, também é do Lab MG, é a Clarissa Nascimento Duarte. Ela é graduada em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, trabalha também na Diretoria Central de Simplificação e Modernização Institucional com a política de simplificação. A Clarissa coordenou o grupo de trabalho de linguagem simples
e é uma das responsáveis pelo Programa de Desenvolvimento da Rede de Simplificação desse ano. Elas vão explicar em detalhes como é que foi o processo da linguagem simples entrar aí na pauta da simplificação. É muito interessante porque o processo de simplificação precede a entrada da linguagem simples. Mas eu não vou explicar não, porque são elas que vão explicar. Desejo, então, a todos nós um bom evento e com vocês, meninas. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Mariana, pelo convite. Obrigada a todo mundo que faz parte da rede. Meu nome é Giovana, como já fui devidamente apresentada pela Heloísa. Bom, a gente vai contar um pouco sobre a nossa experiência do governo de Minas Gerais com linguagem simples. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar a parceria do Laboratório de Inovação em Governo de Minas Gerais, o LabMG, que atua como parceiro da Diretoria de Simplificação na pauta de linguagem simples do governo de Minas. O Lab é nosso parceiro no desenvolvimento da metodologia e na aplicação das oficinas e de todas as atividades que a gente promoveu. Então, por isso que a gente vem aqui como Lab, as equipes também são coparticipativas, então a equipe do laboratório e a equipe de simplificação trabalham em conjunto. Bom, aqui tem a minha carinha, Giovana, e a carinha da Clarice, para vocês conhecerem a gente. Clá, pode dar um oizinho aí também. Oi, gente, daqui a pouco eu falo. Como já fomos apresentadas, vamos contar um pouco para vocês aqui sobre essa experiência que a gente passou. Bom, inicialmente, gente, não estou vendo vocês, então qualquer coisa com a tela vocês me falem, tá bom? Inicialmente, a gente vai fazer um contexto da política de simplificação, que é da onde veio essa ideia da gente tratar de linguagem simples do governo de Minas Gerais. A política de simplificação, ela vem desde lá da Lei Federal 13.460 de 2017, que é o Código de Defesa do Usuário dos serviços públicos, estabelece normas básicas de participação, proteção e defesa dos usuários e usuárias dos serviços públicos, de todos os serviços que são direto e indiretamente prestados pela administração pública. De forma a regulamentar essa lei federal, que é o Código de Defesa do Usuário, tivemos o Decreto Estadual 47441, de 2018, em âmbito estadual de Minas Gerais, onde ficou instituída a política de simplificação, que é a nossa principal atuação na diretoria de simplificação. A política de simplificação, instituída no âmbito do Poder Executivo, e é voltada para a simplificação dos serviços públicos prestados às usuárias e os usuários. E, juntamente a isso, posteriormente, houve outra nova regulamentação, que é a Lei Federal 13.726, de 2018, que é a Lei de Desburocratização, que racionaliza os atos e procedimentos administrativos, que suprime algumas formalidades desnecessárias, exigências desnecessárias ou sobrepostas. Bom, nesse contexto dessas legislações, vem a nossa atuação enquanto diretoria de simplificação e trazemos algumas das principais diretrizes que a gente trabalha na diretoria de simplificação, que é a atuação integrada e colaborativa, a simplificação através da aplicação de soluções tecnológicas, a disponibilização dos serviços públicos acessíveis e focados nas necessidades das usuárias e dos usuários, a disponibilização e compartilhamento de dados e informações, a simplificação de procedimentos internos e de atendimento, a presunção da boa-fé da pessoa usuária do serviço público e, para fechar isso tudo, o principal que está tratando da nossa pauta de hoje, a utilização de linguagem simples e compreensível. Essas diretrizes de simplificação, elas estão previstas tanto no Código de Defesa do Usuário, que é a lei federal, quanto na política de simplificação, que é o Decreto Estadual de Minas Gerais também. E o nosso trabalho é colocar em prática essas diretrizes também. E aí a gente resolveu dar um enfoque para a questão da utilização da linguagem simples e compreensível, que está bastante em pauta, e nos juntarmos também a essa rede que está promovendo, pelo Brasil todo, essa pauta. Bom, e por que utilizar a linguagem simples, Tem um impacto na eficiência da prestação de serviços, reduzindo erros, esclarecimentos desnecessários, que muitas vezes os usuários e usuárias precisam ler a informação mais de uma vez, precisam pedir por mais informações. Então, isso tem custos administrativos e operacionais que podem ser reduzidos com o uso da linguagem simples. O uso dela também reduz os custos de transação,
para as pessoas usuárias, né? Poupa o tempo, dinheiro adicional, quando algum usuário não encontra uma informação. Contribui também para a transparência, né? Muito importante na administração pública, e impacta positivamente nessa prestação de contas por parte do Estado e acesso à informação, né? De maneira que a informação seja facilmente entendida por quem está lendo ou ouvindo. Contribui também para a efetividade dos direitos, né? Que é o exercício do direito dos cidadãos e das cidadãs de entender aquela informação e comunicação que o governo quer passar. Então, estão aí nossos porquês de utilizar a linguagem simples também. E agora, trazendo um pouco para o contexto do nosso trabalho, como foi a nossa trajetória para chegar até a linguagem simples. Em 2018, com o decreto que instituiu a política de simplificação no governo de Minas Gerais, a gente começou a trabalhar com a política de simplificação e começamos a fazer a estruturação da rede de simplificação. Essa rede é composta por servidores e servidores de diversos órgãos e entidades de Minas Gerais, que atuam como agentes de simplificação, que são pessoas que vão multiplicar e disseminar as ideias, as diretrizes de simplificação em seus órgãos e entidades, que eles atuam, como se fosse para capilarizar a atuação da simplificação. E aí a gente um processo de capacitação para essas pessoas poderem disseminar e multiplicar. E aí, com a estruturação da rede de simplificação, em 2018, começamos o Programa de Desenvolvimento da Rede de Simplificação, que é o processo de capacitar essas pessoas para que elas possam, né, atuar nos seus órgãos e entidades com aquilo que a gente passou de capacitação para eles. E aí viemos com o módulo 1, que eram conceitos iniciais, isso ainda em 2018. Esses conceitos iniciais tratavam-se basicamente de entender o que era aquela nova legislação que estava chegando, tanto a recente de 2017, a federal, que era o Código de Defesa do Usuário, quanto a da política de simplificação em Minas Gerais. Quais eram os conceitos, o que eram as diretrizes básicas. Então, a gente fez esse módulo de conceitos iniciais. Ainda em 2018, fizemos o módulo 2, que era o diagnóstico de serviços, que foi o primeiro grande levantamento de todos os serviços que os órgãos e entidades do governo de Minas prestavam. Então, a gente fez o diagnóstico de serviços, foi uma força-tarefa com os agentes de simplificação, os agentes e as agentes, de todo o governo. A gente fez esse levantamento e publicou o diagnóstico de serviços, que era um material muito rico, que continha todos esses serviços levantados. Aí veio, em 2019, viemos com o módulo 3, de transformação de serviços. Esse módulo foi um pouco mais extenso, ele durou quase o ano todo de 2019, e ele foi muito no sentido de fazer vários encontros, foram cerca de 5 encontros, para passar por abordagens e metodologias de transformação de serviços, de simplificação, né, a partir de todos aqueles conceitos no módulo inicial, e pegando um pouco também de transformação digital, que era uma coisa que desde 2019 vem surgindo, veio com mais força em 2020, 2021, e passamos por várias metodologias e abordagens, né, como Design Thinking, metodologia ágil, e capacitamos essas pessoas, agentes de simplificação, para poderem aplicar isso e multiplicar isso nos seus órgãos e entidades também. Em 2020, tivemos o módulo 4, que era o Simplifique. O Simplifique é previsto também no Código de Defesa do Usuário e reforçado também com a política de simplificação de 2018 do Estado. Ele é um canal de comunicação do governo, no qual o usuário ou a usuária podem manifestar com sugestões de simplificação que acharem necessários. E aí, o Simplifique, a gente implantou ele nessa época, tinha recém-implantado, né, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, e a gente precisava fazer essa capacitação para as pessoas que forem tratar dessas manifestações. O canal existe, as manifestações chegam através dele, e as pessoas que vão tratar essas manifestações nos órgãos e entidades respectivos são os agentes de simplificação. Então, esse módulo 4 tratou disso. E aí, chegamos em 2021, viemos com a famosa linguagem simples, que foi um prazer, assim, quero ressaltar, né, que foi um prazer para a gente estar participando de todo esse processo. E viemos com esse módulo 5 para fazer essa capacitação dessa pauta que está tão falada, né, ultimamente, e que tem tanta importância para que todos os cidadãos e cidadãs tenham acesso à informação, tenham acesso aos direitos de forma adequada. Então, em 2021, a gente trabalhou com o módulo 5 de linguagem simples, e dessa vez com uma peculiaridade
não só para os e as agentes de simplificação, mas a gente abriu um pouco o nosso público-alvo, que foram também as e os editores de conteúdo, que são as pessoas que atuam em cima da carta de serviços ao usuário de Minas Gerais, as pessoas que editam o portal MG, e a gente considerou que era muito importante esse público-alvo ser envolvido, porque, primeiro, que eles conversam muito com os agentes de simplificação, e também porque são as pessoas que estão ali escrevendo na prática, né, a carta de serviços, que é o que o usuário vai ler e o usuário e a usuária vão ter acesso, né? Então, agora a Clarissa vai contar um pouquinho do que foi a nossa trajetória mesmo com linguagem simples. E aí, pessoal, boa tarde. Então, assim, depois da Giovana, né, explicar para vocês o caminho de como a gente chega a trabalhar com linguagem simples, que faz parte da política de simplificação, né, a gente separou aqui um pouco das nossas ações em linguagem simples, que é um pouco do assunto, né, a parte nova aqui do tema de hoje, né. Então, assim, no final de 2020, a gente foi se deparar com esse tema, né, de falar, olha, a gente tem essa diretriz que a gente precisa trabalhar, como que a gente vai fazer, né? A gente precisava entender o que era a linguagem simples. Então, e nivelar a nossa equipe, né? A gente começou com a nossa equipe interna, a gente começou a estudar os materiais, né? O nosso primeiro contato é o curso da Heloísa, né, disponível na Escola Virtual de Governo da ENAP. Depois a gente fez também, né, o curso do 011. Entramos em contato também com o material do Iris Lab. Então, a gente foi estudar. Fomos ler bibliografia e fomos entender o que é, né, essa linguagem simples. E, a partir desse estudo, a gente viu que tinha uma necessidade da gente dividir isso, né, com mais pessoas para a gente conseguir estruturar. Então, a gente ainda tem esse objetivo maior para conseguir estruturar o nosso programa de desenvolvimento do ano, de 2021. Então, a gente ampliou um pouco o estudo, não ficou só na equipe interna, a gente abriu o nosso grupo de trabalho, que teve uma equipe entre setores, com o objetivo de discutir a bibliografia, discutir os textos, e aí apareceu, né, essa necessidade também do estudo de editar o nosso próprio material, né? A gente encontra muito material, esse que eu citei, de muita qualidade, mas a gente viu a necessidade de editar o que a gente ia trabalhar aqui no governo de Minas. Então, né, no decorrer ali do grupo de trabalho, que a gente se reunia e discutia o texto, discutia as bibliografias, a gente falou, não, vamos editar o nosso material e o nosso guia, e editar, né, e pensar qual vão ser as nossas diretrizes de trabalho. Porque se a gente tem uma diretriz maior, né, de utilização da linguagem simples na nossa normativa, na lei que a gente trabalha no nosso dia a dia, a gente precisa entregar para a nossa servidora e servidor como fazer isso. Então, vamos editar nosso próprio material, né? E, ao mesmo tempo, a gente procurou quem chegou antes, né? A gente conversar com essa cultura tão bacana também dos laboratórios de inovação, de sempre estarem disponíveis para trocar experiências. Então, a gente conversou com o 011, conversou com o Iris. Depois também a gente já estava um pouco mais envolvido, a gente também conversou com a Abges, a gente conversou também, eu lembro que a Gervina, lá da Federal do Ceará. Então, encontramos pessoas dispostas, né, a trocar ideia e a mostrar o caminho das pedras, mostrar o que eles fizeram, né, como eles fizeram, qual é a necessidade para a gente, né, digerir aquilo ali e procurar o nosso caminho também. E aí, com tudo isso, a gente ia fazendo um grupo de trabalho e pensando na nossa capacitação, até que a gente conseguiu estruturar, né, o formato do guia de linguagem simples e o formato da nossa capacitação. E aí, em junho, a gente teve a nossa aula inaugural do programa de desenvolvimento, né, que está disponível. Isso, assim, foi para abrir o trabalho para a nossa rede de simplificação, né, que a Gil explicou aqui, para os nossos agentes, para os nossos editores de conteúdo. A gente teve, né, várias pessoas que estão aqui, foram nossos palestrantes. E foi um momento bacana de inaugurar, trazer isso para dentro do Estado, né, formalmente,
esses conceitos de linguagem simples. E aí, para os outros momentos de aprendizado da nossa capacitação, a gente editou e construiu as nossas oficinas práticas, que elas aconteceram de agosto a novembro. E foram vários momentos, né? Aí sim, novamente, o nosso público aqui são os nossos servidores e agentes, né? Dentro do universo de servidores, a gente trabalhando com agentes e editores de conteúdo. E realizamos, assim, 2 oficinas para cada, várias turmas e tal, mas vocês vão ver que a forma que a gente editou, vou falar um pouco aqui na frente, a gente dividiu em 2 momentos também os nossos trabalhos práticos. E por fim, depois de fazendo várias ações, editando os materiais, a gente em outubro lança o Guia de Linguagem Simples no Setor Público, que aí sim é o resultado do grupo de trabalho, né? Que é a grande entrega do grupo de trabalho. Pode passar, Gia. Aí eu queria destacar um pouco o nosso foco de atuação, né? A gente está falando sempre de editor e agente, então o nosso meio assim principal é a nossa carta de serviços, né? O nosso mg.gov.br. Então a gente precisa pensar nas pessoas usuárias de serviços públicos e nossa primeira pontinha de atuação é olhar para a carta, né? A gente também trabalha com sites institucionais, né? Nossos órgãos, eles têm sites institucionais que precisam, né, dessa revisão urgentemente. E também as comunicações internas, né? A gente trabalha isso dentro das nossas oficinas, a gente traz exemplos de e-mails, de notas técnicas, de ofícios. A gente sabe, a gente servidora, né? Servidora, a gente está lá mexendo com uma nota técnica, né? Pedindo nota do jurídico, a gente lida com aquilo ali, a gente também né? A gente recebe também essa informação. E a gente precisa simplificar a nossa forma de comunicar para também, assim, as coisas são conectadas, né? A gente conversando, ver que a gente também melhorar o nosso processo interno de comunicação, com certeza a gente impacta a nossa comunicação lá na ponta com o usuário, né? Também não são 2 coisas totalmente desconexas, né? A gente, dentro do processo ali de um certo serviço, a gente tem que tratar vários dados, várias etapas internas para entregar um serviço para o cidadão, e se a gente simplificar para a gente, com certeza a gente vai entregar um serviço melhor. Pode passar, Gil. E aí aqui a gente trouxe um pouco do nosso alcance, um pouco dos nossos números, né? A gente realizou 10 encontros no grupo de trabalho, a gente ofertou 9 oficinas, tivemos 89 pessoas capacitadas através das oficinas práticas, né? No nosso guia, 1.296 acessos, e aqui está o número das nossas visualizações da aula inaugural, né, do nosso programa de desenvolvimento. E aí, pode passar, Gil. E aí eu queria mostrar para vocês como que a gente editou o nosso material. Quando a gente estudou, consultou os materiais produzidos, né, para os laboratórios, a gente resolveu dar 2 tons, né, para o nosso material. Primeiro, a gente dividiu nos nossos princípios, que são esses 3, que é o que deve nortear a nossa escrita, a nossa revisão de texto. E essa divisão de princípios, ela nos auxiliou a focar nas diretrizes para a parte prática. Então, a gente entende que esses princípios a gente sempre tem que ter em mente, a gente tem que nortear a nossa escrita, nem que se for uma reflexão, né, anterior, a gente tem que saber que isso aqui é o que nos guia, né? Que é ajustar o conteúdo de acordo com o público-alvo, utilizar a linguagem simples para promover a acessibilidade, entender que a linguagem simples não é uma linguagem informal. Isso, para vocês que estão trabalhando, não é novidade, né? Não é para ninguém, mas a gente encontrou essa forma de editar, né, em princípios, nos ajudou muito a trabalhar
com as diretrizes depois. E aí, Gil, passo para a próxima para eu mostrar. E aí aqui ficaram as nossas diretrizes, né? São 7 diretrizes. A gente edita de algumas formas, né, diferentes. E aí a gente percebe, né, muito seguindo a bibliografia, né, da Heloísa, que está aqui, a gente vê que tem algumas coisas que são mais voltadas para a palavra, outras voltadas para a frase. Então, a gente cria esses 2 blocos só para a gente conseguir trabalhar, pensando em tempo de oficina, pensando em tempo de exercício. Então, para toda a turma que a gente fez, para as 9, né, oficinas, a gente tinha uma sessão, né, de bloco palavra e uma sessão de bloco frase. Que aí permitia que a gente trabalhava com 3 e 4, numa média, né, de 2h30, né, Gil? Que aí a gente conseguia aprofundar um pouco, né? Pode passar. E aí a gente trouxe um exemplo para vocês. Aqui quando a gente for escolher exemplo para as nossas oficinas, para trabalhar o exercício, a gente falou, não, temos que utilizar a nossa carta, né? O nosso foco de atuação. Então, a gente fez vários testes, algumas oficinas, as iniciais, a gente pegava um texto da carta de serviços de Minas e dava uma manipulada no exemplo para a gente conseguir, né, colocar todas as diretrizes de revisão ali. Isso foi uma coisa mais fácil que a gente encontrou de fazer e conseguir explicar, né, diretriz por diretriz. E também, quando a gente já ia para o segundo momento, para uma turma que já teve contato, a gente entregava o texto bruto da carta. Ó, esse aqui é o texto bruto, é o que você encontra na realidade, e aqui vocês vão poder, de acordo com essa leitura aqui das 7 diretrizes, façam alterações no texto, né? Sem fazer aquele diagnóstico que a gente indica, né? De grifar, muito conectado com a metodologia também que a gente viu no 011, essa coisa de grifar e destacar o que a gente precisa melhorar, né? Mas aí, nesse momento aqui, eu trouxe esse exemplo, que já era da segunda oficina, que a gente entrega como exercício o texto bruto da carta, né? Então, aqui a carta, ela já tem algumas etapas ali no site que já são fixos, né? Que é quem pode utilizar esse serviço. Isso é padronizado para toda a carta. E aí, aqui a gente tem esses setores, esses blocos de informação. Aí, acho que a gente pode dar uma olhada em geral para vocês verem, né? Aqui está o primeiro tópico, então o que a gente aqui espera, né, ter o conceito claro, né, ter logo a informação que a gente procura, né, a informação mais importante no primeiro, depois quem pode utilizar esse serviço, depois a etapa, né, realizar o cadastro. Pode passar, Gi, para a gente ter uma visão geral, assim, para a gente entrar. Que a gente tem a etapa de documentação, necessário para a etapa 1, a etapa 2 aqui, realizar a inscrição no curso, depois receber o certificado do curso online. Pode passar. E aqui a gente tem o texto simplificado pela turma, né? Eu lendo aqui rápido, eu percebi que eu não li o título do serviço, né? O serviço, né? Realizar cursos na Universidade Aberta Integrada Tecnológica, a UITEC. E aqui de cara, só de forma visual, a gente vê que a gente já tem o primeiro bloco, né, que é o serviço, já foi dividido em outros tópicos, né? A gente já tem aqui os objetivos, os marcadores de texto ali. A gente vê que o texto está construído de forma diferente. A gente já pode ver que a gente trouxe a informação mais importante, né? A rede UITEC oferece cursos gratuitos de qualificação profissional nas modalidades presencial e à distância. Aqui os objetivos, todos em marcadores. A gente vê que o texto já ficou bem reduzido. Quem pode utilizar o serviço, né? Qualquer pessoa interessada nos cursos de qualificação profissional da rede UITEC, pode passar. Aqui, né, a gente tinha todas aquelas etapas, elas foram otimizadas.
primeiro cadastrar no portal, os documentos, novamente, aqui os marcadores. Eu acho que a gente, por experiência, né, de a gente vê que as pessoas, o marcador, assim, é um recurso muito utilizado. Eu acho que é uma das primeiras coisas que é absorvida pelo nosso público, assim, dividir os blocos de informação, ainda mais quando a gente também tem muito a ver com a carta de serviços, né? São várias informações diferentes, então isso também pode ter a ver, né, com o meio que a gente está trabalhando. E aí, novamente, assim, é uma questão mais visual para vocês terem aí na apresentação como que ficou essa reescrita, né? Eu acho que não vale que a gente lê ponto por ponto. E aí, por fim, aqui é a forma que a gente encontrou de editar a nossa metodologia. Isso encontra, né, no guia, eu vou falar ali para vocês poderem acessar. Mas aí a gente, no final, né, depois de toda a nossa apresentação, a gente faz o passo a passo, né, o nosso passo a passo, a gente encontrou vários também no caminho, mas, né, de iniciar por como escrever, né, estudando o material, identificar seu público-alvo, aplicar as diretrizes, revisar, reescrever, utilize o texto e faça ajustes sempre que necessários. Toda essa parte, né, está descrita no guia. Pode passar, Lívia. Aqui está a nossa propagandazinha do nosso material. Só acessar o Bit.ly, né, Guia de Linguagem Simples MG, se vocês quiserem, né. Tem mais um, né, é sempre bom. A gente leu tantos materiais que a gente volta, a gente conecta, a gente tem, mas esse foi o nosso caminho também, de apresentar e ter essa entrega para a gente apresentar, né, para a nossa rede de simplificação e para os nossos servidores e redes de servidores algo produzido pela gente, né, e algo para trazer mais uma orientação mais minuciada mesmo, né, mas o que Minas Gerais está entendendo como linguagem simples, quais as diretrizes que a gente quer utilizar, que a gente quer priorizar para a nossa comunicação governamental, né? E aí eu acho que é isso, né, eu queria agradecer, eu acho que agora a gente pode conversar, se vocês tiverem alguma dúvida, porque a gente vai passando pelos passos, né, o nosso caminho vem da política de simplificação, mas eu queria agradecer e é muito bom estar na rede, e a gente está podendo falar com a rede de linguagem simples e com as nossas bibliografias. É muito bom, é muito próximo, é um ambiente muito aberto, a gente fica muito feliz. Que bom, Clarissa. Muito obrigada por essa apresentação inicial aí, a Giovana também. A gente tem perguntas que foram feitas aqui pelo pessoal que está assistindo ao vivo, e também eu tinha umas perguntinhas assim, também umas curiosidades para saber de vocês. Eu acho que, né, você podia deixar mais uns segundinhos aí a tela para o pessoal que quiser capturar QR Code e tudo mais, mas depois podia fechar, né, para a gente poder se ver melhor, né? A Nathalie Servieri, ela está querendo saber quantas pessoas estão diretamente envolvidas com as atividades de linguagem simples no estado de Minas Gerais. Bom, Nathalie, diretamente são 5 pessoas na nossa diretoria atualmente, a Amanda, nossa diretora, eu, a Clarissa, a Thier e o Augusto, que somos a equipe. Elas estão todos aí também, obrigada pela presença, gente. Somos nós 5 diretamente envolvidos, mas só que a gente tem uma rede, né, a rede de simplificação, que conta com quase 300 pessoas, cerca de 300 pessoas, que são os agentes e as agentes de simplificação, e as editoras e os editores de conteúdo, que são essas pessoas que são capacitadas e multiplicam as metodologias. Então, diretamente, somos 5, que somos a equipe de simplificação, mas indiretamente, assim, multiplicando a metodologia, temos cerca de 300 pessoas. Ótimo. Aproveito aqui para compartilhar um comentário que a Fernanda Marra postou aqui, dizendo que o guia ficou muito legal, dando parabéns aí para vocês, que realmente o guia ficou
Ficou muito bom. Aí tem uma outra pergunta que foi enviada pelo Tiago Moreira Borges. Ele faz uma pergunta aqui interessante. Ele está preocupado com o processo de compras públicas. Então, ele pergunta se, por um acaso, o governo de Minas Gerais, né, a rede de simplificação, já desenvolveu algum projeto ou pensa em desenvolver algum projeto de linguagem simples aplicável ao processo de compras públicas. Ele fala que simplificar, né, seria, enfim, com a importância de simplificar o termo de referência ou então o edital para as pessoas que estão interessadas em vender para o Estado. Aí ele queria saber se em Minas Gerais isso aí entrou no escopo de vocês em algum momento. É até bom, eu vou até fazer uma questão anterior, né? Aí foi até uma questão que surgiu quando a gente estava preparando, né? A gente fez a nossa capacitação para a nossa rede, a gente tem eles para multiplicar, mas quer dizer que a gente já passou pela nossa capacitação e o ciclo se encerrou, né? Na verdade, não, né? Nós trabalhamos em parceria com o Lab, então agora a gente tem esse produto. A gente tem tanto o produto da capacitação quanto o produto da revisão em linguagem simples, né? Dentro dos projetos do Lab MG. Especificamente para compras públicas, para o termo de referência, a gente ainda não teve um projeto, a gente ainda não fez. Mas a gente entende essa necessidade de alguns nichos de Estado, a gente fazer isso, né? A gente está tentando, a gente está fazendo, né? Para os projetos atuais, a gente já está entregando os relatórios, né? Específico de cada projeto em linguagem simples, mas um projeto específico ainda não. E também cabe ressaltar que no centro de serviços compartilhados, que é onde é a central de compras, né, do Estado de Minas, tem também agente de simplificação. Então, são pessoas que estão sendo capacitadas para multiplicarem isso dentro dos setores, aplicar a linguagem simples, né, nos documentos internos e tudo, mas não tem uma ação direta específica direcionada para esse setor atualmente. Tem essa atuação de forma capilarizada dos editores de conteúdo e agentes de simplificação que foram capacitados, né? Muito, muito parecido com aqui a gente ter essa rede, né? A gente ter essa rede interna em Minas, a gente precisa acioná-los e é algo que a gente tem que sempre acompanhar para ver se a gente vai conseguir, né, espalhar isso e que as pessoas incluam isso nos processos de trabalho. Ótimo. Acho que podia parar de compartilhar a tela, né? Porque acho que quem já capturou o QR Code, né? Quem queria capturar, aí a gente pode se ver, assim, todo mundo, melhor, né? Muito bom. É muito interessante, né? Esse processo, né? Porque o processo de vocês, né? Foi um processo que veio de uma movimentação, de uma política de simplificação do Estado de alguns anos, que a linguagem simples foi um módulo que ocupou esse ano inteiro, e ela gera esses dois produtos, né, que esse núcleo de linguagem simples que fica aí agora para dar conta desses desafios todos, né, e das demandas. Teve um comentário aqui no site com relação a essa pergunta que o Tiago, no chat, com relação à pergunta que o Tiago fez, né, dos contratos, do processo de compras públicas. A Gervina, ela estava perguntando assim, mas seria para simplificar usando linguagem simples ou visual law, né, ou direito visual? E aí ela acrescenta, ou ambos, né? E aí eu vou aproveitar essa pergunta da Gervina para perguntar para você. Estou indo lá. Como é que está? Obrigado, viu? Do fone. Como é que está Temos que fechar o microfone, né? Acho que do Fábio. Como é que está esse lugar, né, do legal design e do visual law no processo de vocês, né? Porque a gente vê em alguns lugares que tem um braço muito forte, nos laboratórios de inovação tem um braço forte também nessa área aí do direito visual. Enfim, então a Gervina fez essa pergunta e eu emendei aqui para saber como é que está no mix de vocês, né? Se no mix da linguagem simples de vocês também está entrando o direito visual. E teve um comentário da Márcia Ditzel, da Justiça Federal do Paraná. Ela conta que lá na Justiça Federal do Paraná simplificaram a carta-contrato, porque na execução é que surgem mais problemas por falta de compreensão.
Aí depois tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre essa questão da linguagem simples e do visual law. Muito perto do que a gente falou, né? De uma coisa voltada para o termo. A gente está finalizando agora a nossa capacitação, então a gente, especificamente do direito visual, assim, a gente também ainda não se debruçou, né? Algo que a gente precisa, igual eu falei, né? A gente precisa que as áreas jurídicas, né? A gente precisa estimulá-los, mas como 5, né? Também a gente espera que o nosso trabalho de capacitação consiga trazer esses frutos, assim, as pessoas incluírem isso no processo de trabalho, para as áreas específicas de compras, né? As assessorias jurídicas tenham essas iniciativas, né? Uhum. Eu queria... Desculpa, Giovana. Eu queria só pontuar uma coisa nessa questão do direito visual, que é uma coisa que a gente experiencia muito com projetos de experiência do usuário. Quando a gente faz no laboratório de inovação, a gente faz muitos projetos de experiência do usuário. E aí é uma questão que a gente vê muito, a questão do leitor de tela, né, para acessibilidade, a questão do uso de cores para pessoas daltônicas, e aí cabe ressaltar que uma das diretrizes, né, que a gente colocou é a do uso de gráficos, fontes adequadas, tópicos, imagens que facilitem a leitura. E a gente, nas oficinas, inclusive, a gente sempre tratava desse tema com parcimônia, porque o uso de imagens, gráficos, ícones, etc., também tem que ser usado com equilíbrio, porque um ponto a ser observado, que a gente já viu várias vezes em projetos de experiência do usuário, é quando existem pop-ups, né, que são aquelas caixas em que o texto está dentro de uma imagem. O leitor de tela de pessoas deficientes visuais não lê aquilo, então a pessoa às vezes perde uma informação. A gente se atentou também, por exemplo, foi uma grande discussão na época do grupo de trabalho, se a gente ia utilizar cores para usar os marcadores, e a gente optou por usar marcadores, 7 marcadores e nenhuma cor, por conta de pessoas daltônicas também, que pode acontecer de confundir essas pessoas. Então, a gente tem tentado olhar para a acessibilidade em várias questões dessa forma, e aí eu acho que, assim, são formas que a gente tem tentado olhar para essa questão do direito visual também. Essa questão, né, tá muito quente, né, essa questão da linguagem simples aplicada ao direito visual, ao legal design, e também, claro, né, ao UX Writing, né, a experiência, a redação de UX. E assim, até só uma informação adicional, assim, no último congresso que teve de design da informação aqui no Brasil, que foi uns meses atrás, Congresso Internacional de Design da Informação, foi discutido esse tema, né, porque pela perspectiva dos designers, né, o pessoal de design observando e discutindo esse movimento, porque muitas vezes, e aí o pessoal de estudos de linguagem também já tem uma outra visão com relação a isso, porque que foi o que a Giovana falou, né, que tem que usar com parcimônia, porque muitas vezes a gente tem uma impressão que a gente está sempre em busca de resultados que sejam rápidos, normal, né? A gente quer resultados rápidos. Então, a gente muitas vezes tem a impressão que resolver, digamos assim, com imagens, vai simplificar, né, e vai facilitar. Mas a área de estudos de linguagem tem toda uma linha de pesquisa, né, que é a tal da compreensão multimodal. Muitas vezes a gente pensa assim, não, o infográfico é muito mais fácil de entender do que um texto corrido, né? É uma pressuposição que a gente tem. E até lá aqui na PUC do Rio, né, lá na minha linha de pesquisa, onde eu fiz o mestrado, anos atrás, um mestrando, ele fez que era do IBGE, ele fez uma pesquisa justamente de mestrado para avaliar justamente isso. Se a informação, né, enfim, ele pegou uma informação do IBGE, se a informação apresentada na forma de um infográfico era mais compreensível ou menos, né, ou se era igual a informação escrita, de texto corrido. Né? E, na ocasião, na pesquisa que ele fez, ele observou que não fazia diferença, não melhorava a compreensão. Então, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, porque um ícone, né, ele pode, muitas vezes, ser de grande auxílio, mas ele também pode confundir, porque você tem que decodificar 2 mensagens. Né? Você tem que decodificar uma mensagem visual e você tem que decodificar uma mensagem textual. Mas esse assunto aí, né, isso é da pano para manga. Né? A
Peraí, a Clarice, acho que eu não fiz ainda essa pergunta, né? A Clarice Matos fez essa pergunta, queria saber se as assessorias jurídicas e a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais já estão adotando diretrizes de linguagem simples. Teve gente participando das formações que vocês ofereceram, das oficinas, desses órgãos? Vocês têm, vocês têm essa informação de cabeça? Se as assessorias jurídicas e a Procuradoria-Geral do Estado? Não, né, Gio? Não, o que eu estou pensando aqui é que, na realidade, quando a gente pensa no panorama dos agentes de simplificação e editores de conteúdo, tem um padrão, um certo padrão. Geralmente, agentes de simplificação são pessoas de assessorias estratégicas, que estão ali no órgão, conhecendo de todos os serviços e, ao mesmo tempo, tendo uma certa influência estratégica ali. Então, tem esse perfil, e a maioria do perfil das pessoas, editores e editores de conteúdo, são pessoas da área da comunicação. Então, pode ser que um ou outro órgão tenha pessoas da assessoria jurídica, sendo agente ou editor de conteúdo, né? Mas não é uma via de regra. Mas também, por exemplo, a Advocacia Geral esteve presente, Corregedoria Geral também esteve presente, são órgãos e entidades que estão presentes nessas capacitações que a gente promove também. Ótimo. Deixa eu só, então, aqui, só relatar aqui uma troca que está acontecendo no chat, para quem não está na reunião do Zoom e está nos vendo depois pelo YouTube, só para exemplificar como é rica essa troca que existe na rede, né? O comentário que foi feito a respeito da carta-contrato lá da Justiça Federal do Paraná, a partir de uma pergunta que veio das compras públicas, já foi compartilhado aqui no chat o arquivo da carta-contrato, né? Então, ver a riqueza da rede, né? Como é que a gente consegue, nessas oportunidades de encontros nossos mesmo, né? Como é que a gente consegue compartilhar esses avanços que a gente, né, trabalha incansavelmente aí para conseguir esses avanços, né? Queria fazer assim, por falar assim, avanços, né? Eu queria perguntar para vocês, Clarissa e Giovana, queria que, se for possível, assim, vocês compartilharem um pouco, né? Qual foi, assim, duas coisas que eu queria perguntar. Primeiro, qual foi o principal aprendizado de cada uma de vocês nesse ano de trabalho de linguagem simples, né? A gente está tendo esse encontro aqui em dezembro de 2021, a gente está no final do ano. Então, assim, já que é a época de balanço, né? Qual foi o principal aprendizado que vocês podem compartilhar com a rede, né? Eu queria que cada uma desse a sua colocação, fizesse a sua colocação. E também, depois desse ano de trabalho, né, que eu falei que, né, a gente está querendo sempre, né, buscar novos resultados com sucesso, né? Mas queria também que vocês relatassem um pouco assim, o que não deu certo, porque assim a gente aprende muito, né? Às vezes a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Então, se for possível, né, vocês compartilharem, que nesse ano, assim, que deu errado, que vocês fariam diferente se vocês tivessem essa oportunidade? Olha, o que eu aprendi mais foi a desaprender várias coisas que eu já tinha aprendido. Eu acho que o principal para mim, até te parafraseando, Heloísa, é eu colocar o óculos da linguagem simples. E agora tudo que eu vejo, um aviso de lixeira na rua, eu olho com o óculos da linguagem simples. E é uma coisa que a gente ouve as outras pessoas falando também, as pessoas que a gente capacita, que a gente conversa sobre isso. E uma coisa que, na minha vivência, eu formei há 3 anos atrás, nem 3 anos atrás, então, em ambiente acadêmico, a gente aprende muito a escrever rebuscado, aprende a dificultar muito a escrita, época de TCC, aquela coisa toda de tem que escrever, aí é gerador de lero-lero quase, né? Assim, a gente dificulta muito as coisas. Eu fui pegar para ler minha monografia esses dias, impressa, que a gente tem ela impressa. E assim, é absurdo, que aí depois, uma vez que a gente coloca o óculos da linguagem simples, a gente começa a ver em todos os cantos. Então, eu acho que, para mim, foi muito desconstruir muito isso que, em toda a época acadêmica, eu fui construindo de como escrever bem, de como falar bem, e colocando, observando esses pequenos detalhes do dia a dia que a gente pode utilizar para ser mais acessível, para ser mais democrático mesmo na nossa fala, na nossa escrita. Então, eu acho que para mim foi isso.
E sobre erros, não sei, claro, vamos pensar juntas. Eu acho que, às vezes, foi mais nas oficinas, talvez, né? A questão de motivação do público também. Eu acho que é muito ganhar, o pessoal comprar a causa. Uma vez que você fez as pessoas comprarem a causa, flui bem, acontece de forma bem mais facilitada. Mas precisa ter a sensibilização no início, que é as pessoas identificarem por que aquilo ali é importante mesmo e qual que é a diferença que aquilo ali faz para aquela cidadã e para aquele cidadão usuário e usuário do serviço público. E a gente que tá nessa pauta, a gente tem muita paixão por isso e a gente quer que todo mundo veja com a nossa visão. Mas nem todo mundo vê, então isso é, de certa forma, frustrante, porque muita gente não compra a causa igual a gente compra. Então, eu acho que nas oficinas, em alguns momentos, às vezes falta de adesão, falta de participação, mas isso é uma reclamação, assim, é uma queixa que eu não posso fazer muito, porque o nosso público foi bem engajado, a gente teve muita participação, o pessoal, em sua grande maioria, comprou a causa e participou bastante. Eu acho que, assim, para completar, eu acho que o que dá errado é as resistências que a gente encontra, né? Também, um outro ponto, assim. A gente tem isso, né, como uma diretriz de governo, a gente tem isso dentro da nossa legislação, que a gente já trabalha, então isso é uma diretriz que tem que ser adotada, é uma diretriz de governo. Só que aí, na hora que a gente vai, né, capacitar, a gente é dessa área central e a gente encontra, por exemplo, um dos nossos públicos é o editor de conteúdo, que muitas vezes ele é da assessoria de comunicação. Então, a assessoria, a gente não está chegando para ele como assessoria de comunicação, né? A gente é da área de simplificação, uma área central. Então, ele fala, olha, eu devo seguir isso, não condiz com as diretrizes da ASCOM, da assessoria de comunicação. Então, a gente tem que pensar essas formas de sensibilização, porque a normativa, né, a gente é uma diretriz de governo. Então, são as resistências que a gente acaba encontrando, umas resistências também da neutralidade da língua, né? Da gente fala de não, né, tornar o masculino como a forma universal, né? Você ter grupos mistos ali, você utilizar a forma masculina na língua, a gente vem encontrando resistências, né? Eu acho que isso também pipocou de outras formas em alguns legislativos aí do país. Então, isso é uma resistência que a gente está encontrando de trazer uma linguagem, né, inclusiva e ter esses valores plurais de uma sociedade plural dentro da nossa comunicação governamental. Então, assim, esses são alguns desafios que a gente já encontrou por aí. Mas eu esqueci de falar de... Você quer falar também dos desafios? Tem um desafio principal, assim, que a gente tem, que é fazer uma mensuração também dos efeitos que essa capacitação está tendo, né? E aí, como a Clarice falou, nós somos um órgão central, então a gente tem essa dificuldade de mensurar como está sendo essa aplicação efetiva da linguagem simples em cada órgão. Tem órgão que está procurando a gente para saber mais, tem órgão que às vezes não, então a gente tem essa dificuldade até de pensar em como mensurar isso, como fazer indicadores, metas em cima disso e ver se a gente está batendo um determinado objetivo, ver se a gente está impactando mesmo com essa capacitação. Essa é uma grande dificuldade operacional mesmo da coisa. E aí, por fim, eu não falei do aprendizado, né? Muito que a Gil falou, a gente falou dos resistências primeiro. Aí, de forma rasgada, assim, do início, a gente fala assim, nossa, como a gente chegou nesse momento produzindo essa comunicação, né? Governamental até interna, né? Eu falo por mim. Nossa, não é possível que eu cheguei até aqui escrevendo desse jeito, né? Com essa dificuldade, essa falta de clareza, de objetividade, assim, pessoalmente eu consigo me relacionar muito com o tema, igual a Gi falou. Então, esse é o maior aprendizado e a gente fala de democratização, a gente fala de acesso, a gente acha que a gente tem isso como um valor, então a gente precisa colocar isso em prática em tudo, né? Democratização e acesso e foco no usuário, assim, foco no cidadão, na melhoria dos serviços e isso está me ajudando muito no trabalho e ter a linguagem simples como ferramenta de democratização mesmo.
Então, acho que esse é o maior aprendizado. Assim. Eu acho assim que se eu puder fazer um complemento assim à fala de vocês, assim, só para, né, a gente está aqui para refletir, né? Isso que vocês levantaram super importante, né? Acho que a gente não pode perder de vista, nós que estamos aqui, né, que estamos aqui na reunião do Zoom, quem está vendo a gente depois pelo YouTube, né? Nós já somos convertidos à linguagem simples, né? Se a gente não é convertido, a gente é simpatizante, né? A gente já é simpatizante. Então, acho que a gente também não pode esquecer, nunca pode esquecer que a linguagem simples ela é praticamente um movimento contracultural, né? Porque assim, a gente está vivendo uma época, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, a gente estava ali naquele momento que as coisas estavam mudando, né? E a gente estava fazendo, né? A gente estava sendo agente de mudança. A gente com certeza está vivendo um momento agora de um despertar de consciência, é, induzido ou não, né? Mas um despertar de consciência para essa questão da dificuldade da comunicação histórica, né, do setor público. E está indo aos poucos, né? Está indo aos poucos, mas a gente já vê, tanto é que a gente tem a rede. A rede, eu acho que é uma expressão disso, né? A última vez que eu vi quantos nós éramos 804. Bem, eu sou de fora, eu sou só voluntária aqui, eu não sou do setor público. Até peço desculpas que eu não estou aqui com o fundo da rede, né? Mas porque, né, a gente que usa Mac, computador Apple, não consegue botar, né, o fundo. Né? Mas, enfim, eu faço parte da rede, mas eu não sou servidora pública. Né? Mas a gente tá todo mundo junto, né, sendo agente de mudança. Né? E você ser agente de mudança significa, e o desejável é esse, o correto é esse, né? É você lidar com resistência. Porque se fosse uma imposição, né, seria uma coisa assim até ditatorial. Né? Você fala, não, é a lei, tem que seguir. Não, tudo bem, é a lei, tem que seguir. Né? Mas a questão, assim, a gente tem que acolher essas resistências e a gente tem que saber lidar com elas. Aqui, alguém fez um comentário aqui, nós somos 834 hoje. Obrigada, Mariana. Alguém fez um comentário aqui. Sim, a própria Mariana fez um comentário que lá no 011 Lab, o uso da linguagem inclusiva também é uma das maiores resistências. E é mesmo, a gente está em pleno momento de uma dinâmica de transformação social. Né? Daqui a 15, 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar, poxa, aquele pessoal que estava lá, nós, né, no caso, a gente passou por aquilo. Né? Daqui a 15 anos, isso não vai ser mais uma discussão, mas a gente está passando por isso. E eu acho que eu penso assim que a gente precisa honrar essas resistências, porque assim essas resistências, elas, né? Eu fiquei, você me perdoa, mas eu não sei quem foi que falou, se foi Giovana ou se foi Clarissa. Acho que foi a Clarissa. Ela falou assim: a resistência, o que deu errado? Eu acho que tem muita resistência, né? É chato, deu errado, tem resistência. Eu sugiro acho que a gente passe a olhar as resistências como assim, como feedbacks, né? Porque era uma coisa que eu ia até perguntar para vocês, né? Já vou emendar outra pergunta. Deixa eu ver até se tem outra pergunta aqui uma outra pergunta que entrou aqui. Não tem só um comentário da Fernanda que daqui a pouco eu leio. Mas eu ia emendar com uma pergunta que eu queria saber de vocês assim. A Giovana falou que, né, que não tem assim, é difícil mensurar, é difícil você acompanhar, é difícil registrar tanto o impacto da simplificação, como a dinâmica do processo mesmo, né? Os feedbacks que vocês recebem, o que as pessoas estão precisando, o que elas estão pedindo mais. Mas ainda assim, mesmo eu sei que não tem isso medido, mas eu queria saber assim, se vocês fossem fazer um balanço entre os feedbacks resistentes e os feedbacks empolgados, né? Os aderentes e os resistentes, né? Como é que seria esse equilíbrio aí na trajetória de vocês até agora? Os empolgados ganham, né, gente? Assim, os empolgados, eles ganham. Assim, a gente tem agentes em órgãos assim, muito animados. A gente teve um retorno bem legal, a gente ficou muito feliz com o guia, sabe? Então, assim, eles ganham, né? Mas essa é uma questão mesmo, Heloísa, da gente olhar para a resistência, para pensar nossas próximas ações, para a gente melhorar nossos produtos, né? E caminhar, ter esse norte para ver para onde que a gente precisa melhorar essa sensibilização, né? Entregar produtos que
que consiga que esse servidor ou servidora, né, agreguem valor, enxerguem valor naquele processo, né? Então, mas os empolgados ganham, com certeza. E é uma coisa que tá no nosso processo de trabalho, é todo dia que a gente abre o e-mail, né? É todo dia que a gente tem que escrever um ofício, é todo dia que tem é a nota jurídica que a gente pede, que a gente lê ela toda para chegar lá, né? Ler 3 páginas para chegar no final, ter o parágrafo conclusivo, que é aquilo que você precisava para caminhar com o seu trabalho. Então, é muito próximo da gente. Então, os empolgados ganham e lembram e conectam com o tema instantaneamente, né? Então, o balanço está positivo. Que bom. A Giovana quer acrescentar alguma coisa? Tá. Não, um comentário que foi feito aqui pela Fernanda Marra, ela falou assim, essa questão da sensibilização, né, que a Giovana levantou. Vou ler aqui o comentário da Fernanda, mas eu também, quando você estava falando da sensibilização, você sabe que tem uma coisa que eu falo sempre, assim, que eu falo sempre nas minhas aulas. Eu acho assim, nenhum de nós não somos servidores, né, do setor público brasileiro. Eu acho que assim, nenhum ser humano, né, nenhum ser humano de cara resolve aderir, né, um pacote de regra nova para qualquer coisa, né, largar o jeito velho de fazer e pegar a regra nova, né? Para que eu vou fazer isso? Né? Porque mudança dá trabalho, mudança, né, é desconfortável, é muito desconfortável. Então, assim, eu não vou aderir a um conjunto de regras novas se eu não estiver muito convencida que é positivo eu abrir mão das minhas regras velhas. Então, assim, realmente esse trabalho de sensibilização é muito importante, né? E é justamente isso que a Fernanda traz aqui. Ela, né, fala assim, ela concorda com a Giovana, essa sensibilização é a chave. Fico pensando aqui, começando o nosso trabalho na Controladoria de Goiás, que legal, a Controladoria de Goiás está começando o trabalho de linguagem simples, né? Que esse trabalho, com pequenas oficinas que vão modificando os textos, também tem esse efeito de despertar o interesse de outras áreas, algo como um contágio. Realmente é um contágio, né? É um contágio do bem, né? Você vai contaminando uma pessoa, né? E essa pessoa, gente, se numa oficina com 20, 30, 40 pessoas, se sei lá, 10% já saírem com a chave virada, né, com óculos da linguagem simples, essas pessoas elas já são portadoras da linguagem simples e já está valendo, né? Porque aos poucos mesmo a gente vai transformando, né? A Isis Vieira falou aqui, na minha experiência, sou Isis Centro de Formação. Na minha experiência, até o momento, os empolgados são a maioria, ficam maravilhados, mas o nosso alcance em Pernambuco ainda é pequeno por falta de quantitativo de servidores para fazer o trabalho de sensibilização. Né? Me parece que essa é uma questão assim, muito importante, é preciso ter perna, né, para conseguir caminhar mais. E aí eu vou aproveitar essa fala da Isis para perguntar para vocês, né, que tinha sido a pergunta inicial da Nathalie, né, quantas pessoas estavam diretamente envolvidas, e vocês falaram em 5 pessoas. Né? Vou fazer uma pergunta que não se faz, mas vou fazer assim no papel de jornalista. Quais são as chances de aumentar as equipes? Né? As equipes que trabalham com linguagem simples são reduzidas frente à enorme demanda. Né? Quais são as chances de aumentar as equipes aí, em Minas Gerais? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas estou fazendo. E aí, Gil, assim, eu acho que a forma que a gente trabalha, né, são 5 pessoas. E uma observação assim que eu faço é que como a gente trabalhou isso dentro da política de simplificação, foram 5 pessoas, mas foram muitas horas de trabalho dedicadas exclusivamente para a linguagem simples. Então, assim, a gente teve essa dedicação, eu tive meses e meses de dedicação quase exclusiva para o tema, outras pessoas também. Então, teve esse balanço que a gente teve que compensar o número de pessoas com a exclusividade de dedicação, né? Mas a gente tem um lab, e a equipe do lab, né, a gente está capacitado, né?
a nossa equipe interna, além dos 5, eles foram os testes das nossas oficinas. Então, as pessoas estão capacitadas para aplicar aquilo no trabalho, mas realmente para aplicar a sensibilização e a oficina, realmente nós somos 5. E aí eu acho que eu não sei se tem perspectiva de aumentar, né? Eu acho que isso passa muito também pela forma com que a gente trabalha o programa de desenvolvimento, né? A nossa diretriz principal do programa de desenvolvimento é que a gente capacite essas pessoas para que elas espalhem as ideias, os aprendizados em seus respectivos órgãos. Então, isso, de certa forma, é uma ampliação de pessoas sensibilizadoras, mas não de forma direta, né? De forma realmente direta, efetiva. Somos poucos e não sei dizer sobre a perspectiva de aumento de equipe, mas acho que a forma como a gente escolheu trabalhar dessa forma de capacitar multiplicadores é muito nesse sentido, de tentar fazer com que a ideia se espalhe de forma que a gente não tem equipe suficiente para aplicar isso no estado inteiro, né? Mas acho que essa forma da gente capacitar as pessoas que sejam que sejam capacitadoras de outras também vem um pouco nessa direção. A gente tem mais alguns minutos, né? Porque a gente está completando agora a primeira hora, né? Os 60 minutos desde que começou. Mas eu queria, assim, perguntar, até já perguntei aqui no chat se tinha mais alguma pergunta, as pessoas estão falando que queriam só agradecer. Se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser levantar a mão aí, aqui no Zoom, né, a gente inclui essa pergunta. Mas uma coisa que eu queria só deixar também como reflexão, a partir dessa questão que você levantou, Giovana, das métricas, né, de você ter como medir, e também um pouco essa questão da limitação do número de pessoas. Eu pensando aqui, eu acho que tem um desafio. O principal desafio é a manutenção desses programas, né? Que ele não seja a iniciativa de uma administração, mas que ele se torne, né, uma política de Estado, né? E aí eu estou pensando aqui talvez uma ação importante para quem está trabalhando com linguagem simples, né, e a gente tem aqui na reunião agora, e deve ter gente nos assistindo depois no YouTube, que está pensando em começar um programa, né, está iniciando. Talvez uma coisa interessante seja, desde o início, você já pensar em alguma questão, que foi isso que a Giovana levantou, de ter algum acompanhamento, alguma métrica, de você ter alguma medição, para que depois você possa chegar e comprovar, olha só, né? Porque, claro, você tem o impacto das oficinas, você tem o número de pessoas impactadas, isso já é importante, claro. Mas seria interessante, porque eu acho que a manutenção, claro, a gente, né, qualquer programa que está na máquina pública está suscetível à troca de comando, né, a cada 4 anos. Não tem jeito, é assim mesmo, né? Mas eu penso que é muito importante a tal de gerar evidências, né? Você tem que gerar as provas da sua importância e da sua relevância, né? Então, eu acho que talvez seja uma coisa a pensar mesmo, naquele kit inicial, né? na concepção primeira de um programa, você já pensar nessa questão da métrica. Como é que você vai registrar, como é que você vai avaliar isso? Porque isso é argumento, né? É argumento de conseguir mais recursos, seja de tempo, de pessoal, de verba, né? E principalmente de recursos de manutenção do projeto. Porque a gente, claro, a gente tem dos outros, tem que ficar colhendo também os dos outros, né? Às vezes até de outros países. Você pega lá aquele relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma pesquisa que eu não sei se todo mundo conhece, que foi feita com o governo na Colômbia, o caso do IPTU, de uma carta que foi simplificada para o IPTU de Bogotá. Então, como é que foi o impacto dos custos administrativos, né, que Clarissa e Giovana trouxeram na apresentação delas, né? Como que impacta no custo administrativo? Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento já foi lá medir, né? Então, assim, você fala, olha, aqui no meu programa eu não tenho nenhuma métrica, mas olha como isso aqui é importante, né? Olha como isso tem capacidade de impacto positivo, né? De redução de recursos. Então, assim, não sei se a gente se encaminha, então, para o final. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração final, Clarissa, Giovana. Fica com vocês aí. Fica com vocês, e aí depois eu volto só para fazer o encerramento.
Eu gostaria só de agradecer mesmo esse espaço para a gente fazer essa troca, que está sendo muito construtivo, muito rico. Agradecer principalmente a Heloísa, Mariana e Nathalie, que começaram esse contato com a gente. Agradecer a equipe nossa da Simplificação que está aqui presente também. E todo mundo que está aqui hoje, por escutar, por trocar. Eu assim, gosto muito desses momentos. São muito ricos, né? A gente precisa de mais pessoas como esse grupo que está aqui, para a gente conseguir captar mais pessoas para comprarem a causa junto com a gente. Só agradecer mesmo, pessoal. Isso mesmo. E também está disponível, né, Gio? A gente teve tantas pessoas que a gente acessou, né, no nosso processo de caminhada, então a gente também está disponível para trocar ideia. Muito bem, então, pessoal. Temos aqui, né, o pessoal está se manifestando no chat, agradecendo essa oportunidade, né, no chat do Zoom, agradecendo essa oportunidade. E então a gente encerra aqui mais esse encontro. Esse foi o segundo encontro da série Encontros da Rede, né? Como começar um programa de linguagem simples, da ideia, como montar um programa de linguagem simples, da ideia ao lançamento, né? Aqui a gente teve a oportunidade de conhecer o programa de Minas Gerais, que foi mais do que da ideia ao lançamento, né? Foi da ideia ao lançamento e um ano depois. Né? Então, foi a trajetória completa, né? Para quem está nos assistindo pelo YouTube, fica o convite para você fazer parte da Rede Linguagem Simples Brasil. As informações estão na área de comentários. Quero aqui mencionar também a participação do pessoal do núcleo gestor da rede, né, que todo mundo trabalhou para esse evento acontecer hoje. Agradecer o pessoal da equipe de comunicação, né, que cuida para que vocês fiquem sabendo que os eventos ocorrem. E desejar para todo mundo, né, a gente está terminando o ano de 2021, um final de ano bom para todo mundo, que a gente possa realizar, né, a rede ela começou nesse ano de 2021, no início do ano, e a gente, né, já somos muitos, já somos 834. E a gente tem o grande desafio de construir essa rede, de ter oportunidade de encontro, de ter oportunidade de troca, e a gente constrói construindo, né? Então, que a gente possa ter outras oportunidades e que vocês todos que estão assistindo aqui fiquem super à vontade para contribuir, para dar ideia, porque é assim que a gente vai fortalecendo a nossa rede, né? Então, vou pedir para o pessoal que é o anfitrião, então, encerrar a gravação e desejar, então, um bom final de dia para todo mundo. Obrigada. Gente, queria só sugerir a gente tirar uma foto antes de encerrar, claro. para poder ligar a câmera.